E vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. Explica para mim Gênesis 1:1 até 2:4. Se é 2:4 mesmo, sobre a ótica da análise do discurso. Legal. Essa questão está até no meu livro, né? O Mito e a História na Criação. Porque uma das questões importantes na análise do discurso é a gente saber delimitar exatamente onde o discurso começa, onde o discurso termina. Quando ele termina porque, de fato, o discurso encerrou, ou ele termina porque ele cria um desdobramento discursivo. Então, isso tudo eu tenho que resolver antes de começar a analisar o texto que eu me proponho. Então, quando eu fui estudar Gênesis 1, versículo 1, eu me deparei com uma questão até nas traduções da Bíblia, não foi só nos comentários. Muitos comentários marcavam o final do discurso de Gênesis 1, versículo 1, em Gênesis 2, versículo 4a. E aí eles dividiam o versículo 4 em duas partes, para dizer que a primeira parte concluía o discurso iniciado no capítulo 1, versículo 1, e que em Gênesis 4b, 4b, iniciava um outro discurso. Com isso, eles acabavam criando um argumento para dizer que nós tínhamos duas histórias da criação. A história do Eloísta, que iria até 2:4a, e a história do Javista, que iria em 2:4b. Na verdade, não é nem do Eloísta, porque eles vão datar aquela fonte lá como sendo sacerdotal. Tá? Ainda que apareça o título, né, Elohim, eles vão datar como se fosse uma fonte sacerdotal. Pois bem, então ali eu precisava me debruçar para saber, tá, onde que de fato o discurso termina. Onde começa, não tem dúvida, versículo 1. Mas onde ele termina? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção na análise do discurso, e naquela época eu ainda nem tinha mestrado em análise do discurso, mas como eu disse, eu já vinha desde a adolescência com uma experiência muito legal nesses estudos. Era aquilo que na exegese mesmo se chamava de inclusio. Inclusio é uma técnica redacional que a gente até vê também em alguns textos ocidentais, ainda que não seja algo comum, mas isso era muito comum em textos semitas. Como é que funciona o inclusio? O autor abre o discurso dele com uma palavra, ou uma frase, ou uma cena. Ponto. Essa palavra, frase ou cena, ela some. Ela só reaparece no momento que ele vai concluir aquele discurso. Tá? Um exemplo bem simples aqui que eu posso dar, o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome. Ele abre com isso. Olha lá no final, o último versículo, acho que é o 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Isso aqui é um inclusio de frase. Gênesis 1 começa com uma palavra hebraica bem conhecida, que é o verbo hebraico bará. Bará Elohim. A partir do versículo 1, a palavra bará, ou o verbo bará, ele some. Ele some. Ele começa a descrever a criação, toda por uma estrutura de ganchos redacionais, que é uma outra técnica interessante, está lá no meu livro também, ganchos redacionais, e isso vai até o capítulo 2, versículo 3. O problema é que no versículo 3, o tradutor não nos ajudou. Né? O tradutor coloca assim no versículo 3, pelo menos da Almeida atualizada aqui. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Não. Em hebraico, literalmente, reaparece o verbo bará. Não é aqui um substantivo, o criador, não, é o verbo. Uma tradução melhor seria, porque nele descansou de toda a obra que criara, bará, ou de toda a obra que fizera para criar, ou que criara para fazer. Eu prefiro essa tradução, porque ele criou algo do nada,
A partir do quarto dia, ele pega o que veio à existência ex nihilo e ele começa agora a moldar, o verbo assar em hebraico, ele começa a moldar. Então, uma tradução, no meu entendimento, que seria bem melhor, porque nele descansou de toda a obra que criara para fazer ou para moldar. Está aqui o Bará. Ele abre Bará em versículo 1, 2, 3, ele fecha Bará. Pronto, o incluso está completo. O que explica essa divisão em Gênesis 2, 4a? É a tese de que é uma outra fonte. Veja, do ponto de vista linguístico, não se sustentaria, mas como eu tenho um pressuposto que ali existe uma outra fonte, então eu puxo até o versículo 4, onde eu vou ter, né, a famosa expressão Ze'et Toledoth, essa é a geração dos céus e da terra quando foram criados. E aí aparece o Bará também. Mas só que na regra redacional, quando aparece o primeiro Bará e o segundo Bará, o incluso está fechado. O que vai acontecer aqui é uma reabertura de discurso ou desdobramento do discurso. Então, olhando essa primeira questão do incluso, ele vai até 2, 3. Há um segundo problema. Os maçoretas, eles criaram 2 sinais para nos ajudar a entender quando uma frase é a frase principal e dá origem ao objeto direto, e quando é a segunda frase, que é a frase secundária, resultado do objeto direto. Atiná e Siluk. Então, toda vez que uma frase termina com o atiná embaixo da última palavra dessa primeira parte, é porque ali está a primeira parte de uma ideia. E então, quando aparece o siluk, é porque aquela ideia foi concluída. Então, eu olho para Gênesis 2, 4 em hebraico, e eu vejo que Ze'et Toledoth Hashamai Ve'haaretz Be'ayan, e no Bará, aparece o atiná, que foi traduzido quando foram criados. Ali aparece o atiná, indicando o quê? Olha, aqui acabou a primeira parte de uma ideia que começou. Quando eu desloco 2,4 para fechar, eu estou desrespeitando a marcação do atiná. Porque para ser a conclusão, teria que aparecer um siluk debaixo do bará, berribaram. E não aparece, aparece o atiná. Quando eu leio a segunda frase, quando o Senhor Deus os criou, aí aparece o siluk, indicando, aqui é que acabou. Então, há um desrespeito, não só com o inclusio, bará, bará, há um desrespeito com a marcação maçorética de atiná e siluk, no versículo 4, e há ainda um outro ponto que para mim foi bem interessante, porque durante o mestrado, o meu próprio orientador, Dr. Mauro Meister, doutor em línguas semitas, estudou em Israel, tudo, ele levantou essa questão, disse assim, Williams, eles me chamavam de Williams lá no Mackenzie, né? Mas veja, o sinal maçorético ele foi inventado muito tempo depois. O máximo que isso pode representar é a tradição judaica de leitura. Veja, isso aqui já é importante, gente. Porque quem são os guardiões dessa tradição de leitura? São os judeus. Beleza, mas o argumento dele faz sentido? Faz sentido. É aí que eu preciso de um outro elemento, que é o estudo da crítica textual. Então, eu fui pegar e fui analisar a crítica textual de Gênesis 2, 4. E qual não foi a minha surpresa ao perceber que a Septuaginta, um texto muito antigo, que, dependendo do debate, vai estar entre o 2º ou 3º século antes de Cristo, mesmo que se coloque no 2º século antes de Cristo, é muito antigo. Quando você conhece crítica textual, você sabe que o texto usado pela Septuaginta para traduzir o hebraico para o grego era de um texto diferente do que é o texto maçorético padrão. E a Septuaginta pega e coloca Gênesis 2:4a como abertura de um outro discurso,
e não a conclusão. E a Septuaginta deixa bem claro, dizendo que não é apenas esta é a geração dos livros. Este é o livro, ela vai usar a expressão biblos. Porque no texto que ela está usando, é o Sefer hebraico que tem, e ela traduz como biblos. Este é o livro das gerações. Então, veja, eu tenho uma marcação de análise de discurso da redação discursiva. A deixis ali marcando início e fim. Eu tenho a marcação de leitura do texto maçorético. E eu tenho a confirmação de manuscritos, todos apontando para o final em Gênesis 2:3, e com o reforço da tradução da Septuaginta, que é de uma variante ou de uma família textual diferente do texto maçorético. Então, como é que eu vou marcar em Gênesis 2:4a? Não faz sentido, sob nenhum olhar analítico. Faz sentido se eu assumir como pressuposto, e mais do que pressuposto, eu assumir como verdade. Ah, não, é verdade que são duas narrativas da criação. Beleza, se você acredita nisso, você pode dividir desse jeito. Você só não pode provar, porque todos os elementos que mostram onde o discurso se desdobra não estão a favor dessa tese. Tá? Então, eu creio que ficou claro. Me perdoe se... mas estou à disposição. Se não ficou claro, pode mandar a pergunta aí que eu refaço aqui a explicação. Top. Professor, só acrescentando, tem um referencial teórico chamado Benjamin Cantor, não sei se o senhor já ouviu falar, ele escreve sobre linguística, né, dos hebreus, e ele reforça essa ideia aí. O senhor acabaram de falar sobre a questão, ele fala assim, que muita coisa na sintaxe vai ser resolvida pela tradição. Na sintaxe, resolvida pela tradição. Então, ele fala sobre... E que faz parte do estudo da Deixis. A tradição da leitura e da preservação do texto faz parte da Deixis. Aí se uma pessoa... na página 54 de Allen Ross, ele vai fazer algo interessante, ele vai falar algo relacionado a isso também, o que o senhor também está falando aí, que ele vai reforçar a questão do sinal. O sinal, ele é para você ter uma análise sintática, né, e também fazer diferenciação de palavras. Ele vai deslocar uma palavra de outra, então ele vai te colocar dentro do texto, de fato, para você saber rumar, né, para onde você vai ali dentro do texto. Então, na página 54 da gramática de Allen Ross,